Verificação de quórum. Isso, porque tem extraordinário aqui. Não. Eu peço para ele. Só mesmo. Por favor. Aqui, o prefeito mudou o horário. Nós também ainda está Às 13h30? isso, né? Eu acho que... Eu estou dentro, né? O pessoal você periódico, demissionou no turno, que já são selecionados antes. Você justifica, eu vou sair antes, que vim aqui, acho que vai ser importante, né? Eu acho que devia convidar o professor também. Vamos ver. Você justifica a minha ausência, que eu vou estar lá fazendo o exame. Tem que nós 3 exames demissionais, você está vencendo. Tá. Sabe que negócio que eu te pedi? O menino está convocado para ir lá quinta-feira. Ah, ótimo. Então agora é a hora. Tem que ser amanhã. Agora é ótimo. Agora é a hora. Acho que vai quinta-feira pela manhã, para não foi chamado. Agora é a hora. Havendo quórum, senhor secretário, para a ordem do dia. Processados inscritos em segunda discussão. Primeiro, processado número 41 de 2013. Projeto de lei que revoga a Lei 8.436, de 27 de dezembro de 2008, que autoriza a doação de lote de terreno para implantação da empresa Pepita Indústria e Comércio Limitada. Autoria executiva, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Formalizou. Processado legislativo aprovado com 13 votos. 2. Processado número 56 de 2013, projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2014 e da outras providências. Autoria executivo, parecer pela aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 56, aprovado com 13 votos. Terceiro, processado número 88 de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento. Autoria Flávio Faria, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 88, aprovado com 13 votos. Quarto, processado número 96 de 2013, projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa ThyssenKrupp Presta do Brasil Limitada, no âmbito de programa Avança Postos. Autoria executivo, parecer aprovação com emendas aprovadas em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 96, aprovado com 13 votos. Quinto, processado número 107/2013, projeto de lei que autoriza o reajuste do Vale Alimentação do servidor público municipal, instituído pela Lei número 6.055 de 1995 e da outras providências,
R$ 315 a partir de 1º de maio de 2013. Autoriza o Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Processado legislativo 107, aprovado com 13 votos. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 105 de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares, a dotações orçamentárias, R$ 7.296.005 pagamento de folha de pessoal e obrigações patronais. Autoriza Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 105, aprovado com 13 votos. Nada mais? Nada mais consta. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, para explicação pessoal. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Você que dá a linha, hein? Senhor presidente, nobres colegas, inicialmente eu queria falar aqui de uma coisa, acho que até me esqueci aqui na semana passada, mas voltar, a falar da obra que está sendo realizada ali na João Pinheiro. E a gente vê todo dia, porque eu trabalho ali, na parte da manhã, um período, e uma obra que está indo, com rapidez e bem feita, pelo menos até aqui a gente fica feliz, esperando que um dia o município possa conseguir recursos para fazer tudo aquilo que realmente é necessário na João Pinheiro. Eu queria também destacar aqui a presença aí dos nobres colegas vereadores que estiveram em Belo Horizonte na semana passada, com o objetivo de conhecer mais de perto aí toda essa negociação com o SESI, que a gente viu nascer aqui há muitos anos atrás, quando era vivo ainda o vice-presidente José de Alencar, tive a oportunidade de conhecê-lo também pessoalmente, como outros colegas vereadores. E era uma pessoa que tinha uma grande admiração, um grande carinho por Poços de Caldas. Eu tenho até comigo a certeza que se o Zé Alencar estivesse vivo, eu creio que o SESI não teria agido dessa forma com a nossa cidade, não. Mas o trabalho dos vereadores foi no sentido de contribuir, como todos nós estamos aqui para isso. Agora, senhor presidente, nobres colegas, essa é a nossa última reunião ordinária, e eu fico muito feliz que nós estamos aqui hoje no dia 16, e na legislatura passada nós diminuímos o recesso, não só no meio do ano, como também lá no final do ano. E isso é uma decisão que eu acredito que a gente tenha que, se não tivesse sido tomada espontaneamente por nós aqui, aprovado por unanimidade dos 12 vereadores da Câmara passada, poderia agora, de repente, estar sendo votada e aprovada pelas manifestações das ruas. Por falar em manifestações das ruas, vereador Tiago Cavalera, parece que o nosso nome foi citado aí na última manifestação aqui em Poços de Caldas, na porta da Câmara. Parece que tanto o vosso nome como o meu, de outras pessoas também. Eu gostaria que esses manifestantes, que são os mesmos que estavam na outra manifestação também, mas aquela manifestação de junho, que foi nacional quase, ela tinha uma grande participação popular. Essa da semana anterior aí foi
um fiasco, né? Um fiasco. Em São Paulo, teve gente que ganhou R$50, outros ganharam 70 para poder engrossar lá a manifestação. E, sei lá, né? São as mesmas figuras carimbadinhas que a gente já conhece e vê nas fotos, né? Uma meia dúzia de gato pingado aí que atende a certos interesses. Mas eu queria dizer que nessa última reunião ordinária, esperar que quando agosto chegar, aqui em Poços de Caldas, nós possamos ter solução para os problemas dos ônibus de turismo que continuam estacionados aí por todo o centro da cidade, não há quem dê jeito nisso. Quando agosto vier, que o prédio público da Rua Laguna, adquirido pelo vereador presidente Paulo Tadeu, quando era prefeito, seja desocupado. Ainda domingo passei lá e está lá ocupado por veículos, por pessoas particulares, e a prefeitura pagando aluguel caro por aí, aquele prédio poderia ser melhor utilizado pelo município. Quando agosto chegar, que alguém dê aos moradores do bairro São Bento uma luz sobre o PSF. O imóvel está lá. O imóvel está lá construído. E o proprietário, que é o senhor Antônio Bento Gonçalves, ele não quer nenhum aluguel estratosférico, não. Ele quer receber um aluguel, valor lá para poder ceder para o município. Aquilo foi construído na administração passada com esse objetivo, que o São Bento cresceu, todo mundo sabe disso. Todos nós fomos lá, talvez, para fazer a nossa campanha. Tem o Tiradentes, que está ali perto, tem o Santa Teresa. Então, eles continuam correndo risco, indo para o atendimento lá no Jardim Kennedy. É um sonho lá. Quando agosto chegar, daqui 15 dias, que a Secretaria de Serviços Públicos possa ter, presidente, nobres colegas, condições de fiscalização noturna. Ainda na semana passada, alguns moradores do Jardim São Paulo estiveram aqui, incomodados com um bar que tem música ao vivo e está lá, vai até 2 horas da manhã e só Deus sabe o que acontece. Eu falei com o chefe da fiscalização, ele falou, nós não trabalhamos à noite. Como é que fica? Não pode ter som, depois, né, barulho depois das 10 da noite, mas não tem fiscalização. E aí, quando a gente pega os números das horas extras dessa secretaria, são alarmantes, mas não tem trabalho de fiscalização noturna. Como é que vai coibir um estabelecimento de funcionar irregularmente, como deve estar sendo? Porque não deve ter. Um bar não pode ter música 2, 3 horas da manhã, incomodando a população. Quando agosto vier, que as pessoas que ganharam lotes, teve até um pedido de informação aqui do nobre vereador Luiz Carlos, que a gente também falou aqui, mas está ali, ó, um beneficiário aqui, cidadão, que ganhou um lote, como outros, e eles estão assim, ó, que nem barata tonta. Não só esse cidadão que está aqui, como outros que têm me procurado, estão aí. Ninguém resolve, presidente. Pelo amor de Deus. Olha, esses lotes foram entregues no ano passado, eu nunca vi isso. Em outros tempos, a coisa era, deixa o povo construir, eles querem sair do aluguel. Vai no procurador, manda para o plano manda para o planejamento, mas lá no planejamento devia ser Secretaria de Paramento, porque está tudo parado aquilo lá. Devia mudar o nome da secretaria. Secretaria de Paramento, que parou. Né? Mas agora, eu espero que em agosto possa ter, né, uma solução para esse caso aí, que é lamentável. Né? A gente fica indignado com essa situação. Mas, acima de tudo, eu espero, vereadora Regina, vereador Paulo Eustáquio, quando agosto chegar, que a gente possa ter médico neurologista, exames, mais médicos, mais atenção para a saúde. Já estamos no 2º semestre.
tem 2.000 ressonâncias magnéticas. 2.000 ressonâncias magnéticas. Há uma situação insustentável, cirurgias paradas, endoscopia, colonoscopia. Eu espero que quando o agosto chegar, a gente tenha uma solução para essa situação. O povo está sofrendo com a saúde em Poços de Caldas. O povo está sofrendo. Eu espero que a doutora Aparecida, que infelizmente também tem problemas na sua família de saúde, possa resolver. A gente não deseja o bem para ela, para o seu esposo, que a gente sabe que está seriamente adoentado, mas as pessoas não têm culpa. As pessoas precisam de solução, vereador Rogério. Não sei se o senhor tem recebido reclamações aí, mas são casos de entristecer, de cortar o coração, tanto que as pessoas estão passando por dificuldades aí no setor de saúde. No mais, eu quero dizer, presidente, que fico feliz de estar aqui nessa casa, as divergências à parte, mas eu creio que é uma Câmara que neste primeiro semestre trabalhou muito, todos empenhados no sentido de mostrar por que nós estamos aqui. Eu falo da saúde, esperando, pedindo para o doutor Heloísio resolver logo os problemas que ele tem pela frente nesse setor. Olha, buraco e outras cositas mais, a gente dá um tempo, né? Espera que se resolva. Mas a saúde está difícil, está complicada a situação. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Valdir Sementilli, que certamente vai fazer um relatório sobre a representação do Poder Legislativo na abertura do Júlio Fest. Com certeza. Senhor presidente, secretário, vereador, vereadora presente, não vou poder deixar de falar, porque eu estive representando não só Vossa Excelência como presidente, que eu não estava nem na cidade, mas fiz questão de vir, né, para representá-lo na abertura do Júlio Fest. Não tenho nada contra ao espetáculo são profissionais, né, eu acho que cada um na sua, né, e são um espetáculo rico, porém, né, inadequado a abertura de um Júlio Fest com um público, inclusive, de crianças e adolescentes. Aí você pode falar assim, mas você é muito puritano. Não, não é. Por exemplo, tem malhação, tem cena piores, tem televisão que tem cena piores, mas a televisão eu tenho a chance de mudar de canal, eu tenho a chance de desligar. Ali não. Né? Então eu acho assim que é um espetáculo que poderia simplesmente ter uma... Né? Inclusive eu fui procurado por algumas senhoras que levaram netos, que querem fazer uma denúncia ao comissário de menor e ao conselho tutelar em relação à não censura, né, de algumas cenas ali representadas. E também gostaria de falar em relação à quantidade de pessoas que estavam lá. Para o senhor ter uma ideia, foi colocado cadeiras extras nos corredores e pessoas sentadas no chão também no corredor, porque quando a cena ficou mais picante, que eu realmente me deu o direito de sair, não sou obrigado a ver, né? E eu tive que sair no escuro, pisando nas pernas das pessoas que estavam sentadas nos corredores. Então, se tivesse um pânico ali, eu acho que ia se acontecer coisas piores, né? Eu acho que tem coisas à parte, mas eu respeito todas as pessoas, mas me dá o direito também de escolher aquilo que eu quero ver. Mas eu estava ali representando, né? Achei uma falha também do cerimonial, porque se eu estava representando a Câmara, no mínimo eu deveria ter sido chamado lá na frente com o prefeito, com todos. Não, foi só apenas mencionado. O pastor Valdir está aqui representando a Câmara, quer dizer que houve uma falha também, né? Porque eu não estava ali como apenas vereador, mas eu estava representando uma instituição, Câmara Municipal.
né? Então a gente vê também o respeito por essa casa que faltou ali também naquele momento ali. Mas, né, os demais, né, cada um que faz o seu juízo. Mas um outro assunto que me traz aqui também, e também por ser a última ordinária, né, e eu tenho sido procurado, e eu tenho ficado assustado, senhor presidente, né, com os pedidos de alvará, que têm sido negados. Então, tem empresas com 17 funcionários, agora, ontem mesmo me procurou um com 42 funcionários, que já há 4 anos ele tem recebido alvará provisório, e agora venceu e disse que não vão dar. Né? Falou que no local que está a empresa dele, o código não prevê. Mas peraí, depois de 4 anos que eles foram descobrir que lá está errado? Então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho ficado preocupado, porque eles têm sido assediados por prefeituras vizinhas, prometendo inclusive terrenos, para que eles possam mudar próximo daqui da cidade. Então, isso para mim é mais preocupante ainda, porque você pega, por exemplo, essa última agora de 42 funcionários, são 42 famílias que não poderão mudar do município. E ele não tem condições de levar esses funcionários, ainda que sejam importantes para a empresa dele. Mas atrás desses funcionários não é só 42 famílias. São pessoas outras que têm empregada doméstica em casa, que vão ter que mandar embora também. Então, é uma cadeia, desencadeia realmente uma série de desemprego na cidade. Então, eu gostaria que, nesse recesso, houvesse também uma reflexão, né, de como que a gente poderia resolver esse caso dessas empresas, porque eu acho que nós temos que trazer a empresa para Poços de Caldas e não perder a que nós temos aqui, ainda que seja com 17 funcionários, ainda que seja com 42 funcionários. Né? Eu acredito, inclusive, mais nessas empresas de menores funcionários do que aquelas enormes, porque quando ela vai embora, ela é um arraso total. Essas menores, mas se juntando uma, juntando a outra, é preocupante. Então, também me preocupa muito, né, em relação a essas empresas que têm me procurado, em relação a isso, sobre esses alvarás provisórios, que agora, né, tomaram a seguinte decisão: nós não vamos renovar. Então, me preocupa. Né? Uma outra coisa que eu tenho sido procurado, que já vai acontecer o ano que vem, mas as pessoas já estão em pânico, é que parece que foi mencionado, eu não sei até onde isso é real, né, que o plantão das creches não vai acontecer em janeiro. Né? Então, as mães têm me procurado e elas não dependem de falar assim, mas marca as férias em janeiro para você ficar com seus filhos. Eu sei que até o objetivo talvez seja importante, ela participar ali junto com os filhos. Mas muitas mães têm me procurado e falaram, olha, eu não dependo de mim, as minhas férias ser em janeiro, então eu não sei até onde é verdade, viu, gente? Eu estou só mencionando que eu fui procurado por mães que já estão em pânico, porque em janeiro diz que não vai ter mais o plantão das creches. Eu não sei até onde é verdade isso. Agora, quanto nós, como vereadores, eu acredito, né, que cada um, na medida do possível, nós temos feito o nosso papel. Né? Uns mais, outros menos. E gostaria até de falar aqui que não existe minha região, meu local. Nós somos vereadores de Poços de Caldas. Eu gostaria de deixar bem claro isso. Então, porque às vezes a gente fala assim, você foi lá no meu bairro, peraí, não existe isso não. Então vai ser vereador lá, monta uma câmara lá no seu bairro e fica lá. Nós somos vereadores da cidade, então eu quero continuar tendo liberdade de trabalhar em Poços de Caldas, porque eu fui votado para trabalhar para Poços de Caldas. É muito importante deixar bem claro isso. Mas quanto vereador, todo mundo tem tentado fazer o seu papel, vai visitar, vai fazer lá tudo, né? Mas eu gostaria de deixar registrado também, senhor presidente, que como pastor, né, e como representante também evangélico aqui na Câmara, nós temos também feito um trabalho nas igrejas, do qual, inclusive, né, Vossa Excelência, juntamente com o prefeito e alguns
secretários estiveram participando da oração da madrugada, aonde nós temos orado pela cidade. Nós temos desenvolvido, um trabalho de pedir a Deus, em relação à segurança, a tudo que a gente tem colocado, tivemos as orações da madrugada, e nesse último fim de semana, nós tivemos ali no Santo Augusta 12 horas direto de um culto, e também levantando um clamor pela cidade, porque, só encerrando minhas palavras, a palavra de Deus diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ele dizendo, eu ouvirei dos céus as suas orações e sararei a sua terra. Essa terra vai ser curada. Muito obrigado. Muito bem, pastor Valdir. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Muito bem. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, aos presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria dar os parabéns aqui para a Terezinha Moreno, Juliano Moreno, que realizaram, junto com a Secretaria de Esportes, realizaram no último fim de semana a Copa Neonutri de bicicross. Foi eu nunca tinha participado, nunca fui lá para ver, mas é um evento magnífico. Eu estive lá junto com o vereador Tiago Cavelanha e com o Joaquim. Foi um evento magnífico, com 16 categorias, incluindo as crianças com menos de 6 anos e adultos com mais de 40 anos. Então, a inclusão, assim, vieram 250 pilotos incluídos, que vieram, várias cidades com equipes formadas, e as equipes eram muito bacanas, que eram equipes até familiares, pais correndo, filhos correndo. Então é uma coisa assim, foi um evento magnífico realizado nesse final de semana. E com a organização da Terezinha, da Neonutri, foi assim, magnífico mesmo. Acho que isso tem que ser incentivado cada vez mais, como foi, Tem que olhar com bons olhos. Eles estão pedindo ainda um pouco mais de estrutura na pista, o asfaltamento das rampas e a colocação dos alambrados em volta para maior proteção dos pilotos. Mas isso tem que ser incentivado na cidade, porque isso é uma das coisas que retira as crianças, os jovens da droga, o esporte. Segundo lugar, queria que eu falar sobre a estrada Poços Palmeiral, que agora ela foi incluída, segunda-feira foi incluída no sistema ProMG do Estado, e agora parece que a licitação já vai sair. Então parece que agora o governo do Estado vai fazer o recapeamento dessa estrada, que foi tão pedida, por todos os moradores da zona rural. Uma estrada muito importante, porque liga Palmeiral, Botelhos, a Poços de Caldas, e faz todo o escoamento de toda a parte agrícola, do café da cidade, por aquela estrada, a grande maioria por aquela estrada. Então, quero colocar aqui também, dar os parabéns ao vereador Antônio Carlos, que foi a primeira pessoa que luta muito por essa realização aí, que sempre foi colocado, sempre foi feito Operação Tapa-Buraco, era buraco, depois fica os cucurutos, e agora até que enfim vai ser feito com obra do Estado. Terceiro lugar é sobre a viagem que nós fizemos a Belo Horizonte. Eu, a vereadora Zezé, o vereador Jonei e o vereador Tiago fizemos a Belo Horizonte. Fomos recebidos pelo Olavo Machado, presidente da FIENG, que nos falou sobre essa venda do SESI. Falou que o SESI hoje é um projeto deles, eles estão fazendo mesmo a venda dos clubes, que o clube não interessa. O clube não está interessando para eles, porque a manutenção é muito cara. A manutenção do clube do SESI aqui em Poços fica em torno de R$35 mil por mês. Isso com o uso daquele espaço, uma manutenção tão cara assim, não estava valendo a pena para o SESI.
Uma das coisas que nós gostamos muito de ouvir do presidente Olavo foi que o dinheiro que vai ser pago pela prefeitura, esse 1.800.000 que vão ser pagos pela prefeitura pela aquisição do clube do SESI, ele vai ser revertido na cidade. Então, o medo que a gente tinha era que esse dinheiro fosse para outra cidade, para fazer outra unidade de SESI, ou se fosse incrementar outras unidades do SESI, que tem mais programas, né, em outra cidade. Não, esse dinheiro, esse 1.800.000, ele vai ser reinvestido em Poços de Caldas. Eles viram que tem... O clube do SESI não tinha uma procura tão grande, mas a escola do Senai tem uma procura enorme. Então, eles vão reinvestir esse 1.800.000, com mais dinheiro, também numa nova escola do Senai. Eles estão procurando um terreno para construir uma nova escola do Senai aqui em Poços. Isso aí para a cidade é muito bom, principalmente para a formação dos jovens aqui em Poços. Outra coisa que eu quero falar é sobre a contenção, que o vereador Antônio Carlos já falou, né, sobre a contenção de erosão ali nas margens da João Pinheiro. Está sendo feito um bom trabalho ali, mas é um motivo de eu alertar uma coisa, que todo o processo, quando vai se mexer com a parte de rios, principalmente o desassoreamento daquele córrego que passa dentro do parque municipal, qualquer intervenção em um rio tem que ter licenciamento ambiental. Então isso aí tem que ser feito antes, tem que ter o licenciamento do IGAM, porque isso aí, se fizer qualquer intervenção em rio sem licenciamento, pode gerar sérios prejuízos aí. E por último, presidente, eu quero agradecer aqui pelos 6 meses de convívio nessa casa, apesar das diferenças políticas, né, que nós temos, eu acho um convívio saudável aqui dentro. Quero agradecer muito a todos os vereadores, os mais velhos, que estão, os mais novos também, né, Zezé, que somos nós dois, aos mais velhos que nos receberam aqui, todos os funcionários dessa casa. Quero agradecer, parabenizá-lo pelos trabalhos que são feitos aqui, que são perfeitos. Apesar de vocês ficarem na parte de trás, ficam escondidos aqui, mas o trabalho nessa casa é perfeito. Quero agradecer a todos pelo convívio. E agora, né, Zezé, a gente que era fiote, agora a gente está empenando um pouco, né? E até o semestre que vem. São 2 semanas só, mas até o semestre que vem. Obrigado. E aí, Marcos Sansão, com a palavra a vereadora Maria José Escaciotti. Você podia passar para os vereadores a foto dessa carta aqui? Eu acho que o Rogério já tem, o Zé Maria já tem. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhora vereadores, senhores presentes, realmente um semestre aí de muito trabalho, não é? Algumas boas conquistas para os dois lados, mas antes de tudo conquistas para Poços de Caldas. E quero sim falar sobre essa questão do SESI. Está em minhas mãos aqui também a cópia que o nosso presidente recebeu do Dr. Olavo Machado, enviado pela assessoria do deputado Mosconi, que vocês estão recebendo agora, né, sobre essa explicação que o SESI vai permanecer em Poços a serviço da indústria local mesmo e que vai continuar ofertando cultura e esporte para Poços de Caldas e que vai aí ampliar depois ainda com muito interesse, tirando essa ideia do desinteresse ou descaso, como veio escrito, né, no nosso processado, mas de uma forma bem diferenciada. Então, o doutor Olavo reexplicou-nos mesmo de que a FIENG não se interessa mais em manter esse tipo de estrutura física, né, e que, ao contrário, ela quer ampliar o nosso SENAI, que é o Serviço Nacional aí de ensino,
de capacitação profissional e que para nós é muito bom. Então, quando nós fomos lá, mesmo contra todas as línguas, nós não vamos a passeio não, que nós não temos tempo de sair aqui 7 horas da manhã e voltar meia-noite e meia, 1 hora da manhã, para fazer passeio em Belo Horizonte. É muito ruim essa viagem, é difícil, é pesada, pegamos também greves ali, né, manifestações na estrada, ficamos parados também. Nós não fomos passear, não. Nós fomos ver porque nós tínhamos de interesse em saber e conversar e conseguir uma audiência com o doutor Olavo, que é o presidente da FIENG, é mais ou menos conseguir uma audiência com alguém muito importante, recebendo simples vereadores, que somos nós. Né? Mas como por intermédio do deputado Mosconi, que agradecemos bastante, ele nos proporcionou isso e pudemos conversar e negociar com ele, assim, ó, olho no olho, colocando todas as nossas propostas, todas as nossas decisões, todos os questionamentos que nós tínhamos, e ele foi muito claro. E fico também muito feliz, porque, acompanhando os jornais de Poços, eu vejo que o nosso prefeito, doutor Heloísio, também, né, colocou, que já tinha feito essa tentativa em Brasília, colocou que vai inserir no SESI, é um programa que se chama Mais Educação do Governo Federal, que eu fui aprender, que realmente é espetacular, ele é de um período integral, muito interessante mesmo, que 4 escolas aqui em Poços de Caldas, inclusive da zona rural, já fazem parte deste programa, né? Que haverá atendimento também integral dos alunos, porque o SESI tem a estrutura física como um todo ali, e que existem recursos do governo federal para manter as atividades que serão desenvolvidas no local, sem comprometer o orçamento do município ou qualquer outro investimento da área de educação. Aí eu fiquei mais feliz ainda, que faço parte da Comissão de Finanças, né, de que essa parte de manutenção, que realmente é caro, que é um projeto caro, mas que há recursos por parte do governo federal. E que também há a proposta do Escola Aberta, que é o escola no final de semana, o SESI ser utilizado no finais de semanas. Então, hoje, ele é o nosso administrador público, é o nosso gestor público, e ele precisa realmente deixar o que já foi. As soluções têm de vir agora da equipe do doutor Heloísio para nós. E nós não estamos aqui para atrapalhá-lo. Ao contrário, quando vier, nós vamos estar aqui com o nosso voto, a favor. Mas também de uma maneira muito digna, porque nós fomos lá sim, e conversamos sim, e cobramos sim de quem de direito. Né? Porque nós precisávamos saber. Não há outra saída? Não, não houve outra saída. É isso? É isso. A prefeitura sabe o que está enfrentando? Sabe. Aí o prefeito, mais ainda, me deixou de coração leve, quando coloca que está toda essa possibilidade de questionamentos aqui. E eu ainda estava lendo ali, senhor presidente, que nós somos, nossa predileção por livros, um artigo do José Serra falando sobre Albert Hirschman, e até fiz questão de copiar aqui, que ele diz o seguinte: nesse caso, a liderança política é que faz a diferença, é ela que amplia as fronteiras do que se conhece como possível. Então, agora essa liderança política, não é frase minha, por favor, Albert Hirschman, né, que vai ser possível de dar essa ampliação e de dar esse SESI aí em situação de ter uma escola. Inclusive, nosso presidente também reforça, né, que Poços de Caldas vai fazer essa situação de uma escola integral, então isso nós podemos nos tornar referência. Ninguém é contra Poços de Caldas crescer ou fazer ao contrário, mas as coisas precisam ser clareadas, porque é um gasto, não é? 30 mil por mês, se na manutenção mais 35, quer dizer, são 65 mil reais mês, por enquanto, né, que estará se pagando por isso. Mas agora sim, agora nós sabemos que vai ter escola com período integral, atendimento à população, então, com verba do governo federal, isso nos tranquiliza bastante, porque nós não vamos comprometer nenhuma outra área, principalmente a área de educação de Poços de Caldas, que já é, em parte, uma referência e vai se tornar mais ainda, né? Eu gostaria aqui também, senhor presidente, de falar sobre a questão desses trailers, que eu já fui procurada, inclusive, por um proprietário de trailers de lanche, que são os trailers ambulantes fixos,
aqui no entorno, que foi esse pedido de coisa, que eu acho bem interessante, e que foi tão interessante que ele veio conversar comigo, até ele se conformou. Mas eu não vim aqui para falar só disso, não, mas aqui eu vim também trazer uma sugestão. Sempre se fala, né, de onde é que se coloca e de onde é que se põe isso aqui. Quando a gente vê essa FEPASA nossa maravilhosa, que pode ser recomposta num ambiente e pertence ao governo federal, essa área, né, ali poderia ser muito bem um final de uma praça de alimentação. Ali pode ser, tem o pessoal aí que está lutando pela volta do trem turístico aí, não é? Não faço parte com esse pessoal, não é que eu não acredite, não, mas estou dizendo porque eu não sei como é o projeto, que fique claro isso. Mas que pode ser também ali a chegada do trem, e também há um projeto fantástico em Poços de Caldas, que é da ciclovia, saindo aqui da FEPASA e fazendo o urbano com o rural por parte de um projeto que está aí na mão de todo mundo, que pertence à arquiteta Suzana Carvalho Dias, e aí poderia ser uma solução plausível, uma coragem, e fazer com que deixe outras pessoas aí, porque quando eu perguntei a ele, eu disse assim, quanto é que você paga por mês à prefeitura? Porque ele é o dono do trailer, que é um vagão. Ele falou R$200 por mês. Então, não precisa se tomar realmente uma medida, né, para que se possa equilibrar as forças de quem tem negócios e dos que estão fazendo negócio e que merecem nosso respeito, com certeza, mas que também podem pagar. Com certeza podem pagar, porque, segundo boas línguas, são aí produtores aí, ó, de não sei quantos, 7 mil, 8 mil hambúrgueres por mês aí, que é uma medida muito grande para tão poucos trailers como nós temos aí. Muito bem, vereador Maria José. Com a palavra, o vereador José Maria. Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, funcionários da casa e público presente. É só um alerta que eu quero fazer, porque hoje teve um assunto muito interessante sobre segurança. Eu já venho há um tempo preocupado, a doutora Regina já bem sabe, que a segurança no hospital dos funcionários da saúde pública, não só da saúde pública, privada às vezes também, mas mais da pública. Então a insegurança que nos assola aos funcionários está muito grande. Eu já passei por momentos difíceis, tentando segurar algumas pessoas, até quase em luta corporal, no Margarita Moraes no passado. Porém, a semana passada, e há uns 10 dias atrás, ocorreram alguns fatos que não podem ocorrer mais. Nós temos que repensar no papel da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal que fica tanto na Policlínica ou lá, são preocupados do patrimônio público. Eu acho que o funcionário público é também um patrimônio. A semana passada chegou um doido lá, quase quebrou todo o hospital. A médica, coitada, desse tamanhozinho, mas muito gentil e competente, quase foi arrebentada se ela não corresse. Ela se trancou dentro de um quarto e passou a chave. Nessa altura todo mundo corre de medo. E também foi o guarda municipal sendo agredido às vezes. O cara não contente, a Guarda Municipal telefonando para a Polícia Militar ir lá, demorou 2 horas para a Polícia Militar ir. O cara desistiu de matar a médica, foi embora, mas foi lá fora, estragou o carro dela. Então são coisas que não podem acontecer. E acho que nós vamos pensar nessa segurança dos funcionários da saúde pública que trabalham no hospital e na policlínica. Porque sempre alguém está batendo mais em cima dos funcionários. Existe essa parte, o pessoal está trabalhando com medo. Eu acho que nós temos que pensar seriamente na segurança para esses funcionários, o pessoal que trabalha tanto na Margarita Moraes quanto na policlínica. E rever o papel, ou se pede um policial militar para ficar ali, ou ver o papel da polícia nossa, ou seja, a Guarda Municipal, que está mais preocupada, coitada, em zelar pelo patrimônio, porque eles não têm uma arma, eles não têm nada. E eu sei de casos já de guardas municipais que foram agredidos. É só isso. Vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto nesses dias. Boas férias. Muito bem, Zé Maria. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Obrigada, Mariana. Hã? Neta do Antônio César lá. Ela correu, se trancou no quarto e não estava lá. Mas o cara é um monstro de um cara. A Guarda Municipal foi agredida, ele xingou, fez tudo. Foi lá, Senhor presidente,
caros colegas vereadores, vereadora, presentes. Eu aqui parafraseando o vereador Antônio Carlos, só que eu não falo agosto chegar, primavera, nascer de novos tempos, de flores, caminhos mais lindos, né? Isso que é importante, a gente está pensando num futuro cada vez melhor para Poços de Caldas. E aí, eu queria aqui trazer uma reflexão para que a gente pudesse, nessa última sessão ordinária, né, apenas 15 dias, mas são 15 dias que acho que vale a pena a gente refletir sobre algumas coisas, né? Quem não quer ver Poços cada vez melhor? Quem não quer ver? Nós que estamos aqui, todos. Mas, e aí fica a minha pergunta. Um minuto, Regina. Então, tem orador na tribuna, gente. obrigada. Em relação à saúde, né, que é o que mais, esse nó crítico, isso que nos aborrece, que realmente nos entristece, de ver que muitas coisas poderiam estar acontecendo, e eu não tenho, sinceramente, o diagnóstico do porquê não está acontecendo. Não tenho. Por exemplo, por que até hoje nós não temos aqui em nossa cidade, até hoje, o centro para atender os nossos idosos? Por que até hoje nós não temos aqui um local para atender os nossos dependentes químicos? Por que até hoje nós não acabamos respeitando as posições ao contrário, mas vou continuar com o foco na luta? Por que nós até hoje temos o amianto aqui em Poços de Caldas? Por que será que essa casa aprovou a lei banindo dos próprios públicos, a legislatura passada, o amianto? Por que o veto? Por que não se derrubou o veto? Por que? São perguntas que me ficam no coração, de verdade. 66 países não utilizam mais. 66 países. Agora, a Assembleia Legislativa, e hoje eu tive até a oportunidade de cumprimentar o deputado Mosconi, através da Comissão de Saúde, vai abolir o amianto. Um projeto mais amplo, até do que foi a propositura desta vereadora. Nós poderíamos estar dando um exemplo de responsabilidade com a saúde pública, de responsabilidade com os trabalhadores, de responsabilidade com o meio ambiente. Nós poderíamos estar à frente, por que nós não estamos? Então a gente pensa assim, será que quando a primavera chegar, nós não podemos ter tudo isso acontecendo? Será que nós não podemos mudar essa história em vários aspectos em relação à saúde? Eu hoje tive a oportunidade, já passou aqui em plenário, de solicitar, de fazer um anteprojeto e encaminhar ao Executivo em relação aos medicamentos. Nós temos números, né, assustadores, números assustadores. A própria Secretaria de Saúde, 700 pessoas por dia são atendidos na farmácia, né? Mais de 14 mil pessoas vão à farmácia por mês. Isso representa 150 mil pessoas que vão à farmácia. Nós temos aqui em Poços de Caldas 25 mil idosos acima de 60 anos. 25 mil. A grande maioria, precisa de medicamentos de uso contínuo, por doenças degenerativas, por hipertensão, por diabetes, por dislipidemias e outras patologias. A longevidade está aí, mas as doenças crônicas também estão. Justamente porque não houve uma medicina preventiva lá atrás, quando eu falo aqui, por que não temos o nosso banco de leite? Para que as nossas crianças sejam programadas, programação metabólica, para nós termos idosos mais saudáveis, que não se utilizem tanto de medicamentos. Nós vamos viver um momento muito drástico no segundo semestre, em relação a leitos hospitalares. Todos sabem a dificuldade para se internar. E em questão aos medicamentos, eu fiz a propositura de nós
temos um projeto, Lical, para os medicamentos dos pacientes idosos, daqueles que não têm condição de mobilidade, seja mobilidade parcial, seja mobilidade total, possam receber seus medicamentos em casa. Isso não é uma ideia minha, não. Vários municípios do país fazem isso, além de humanizar, de nós termos respeito com os nossos idosos e com as pessoas com deficiência, com redução de mobilidade, vai promover uma gestão mais eficiente em relação à logística da entrega de medicamentos. Então, a gente espera, senhor presidente, que esse anteprojeto seja visto com bons olhos pelo nosso executivo, porque a partir do momento que envolve algum custo, mas, na verdade, não envolve tanto, porque existe um programa do governo federal que faz a entrega de medicamentos. Mas foi nos orientado pelas assessorias que fizéssemos um anteprojeto, e nós fizemos um anteprojeto. Então, nós esperamos que anteprojetos como esses, que venham a beneficiar a população, não fiquem nas gavetas, que sejam analisados com mais carinho, que o meu projeto, que o projeto do amianto, que está desde o dia 22 de fevereiro com o Executivo, porque esta casa encaminhou para avaliação do Executivo, retorne mais rapidamente, que a gente possa trazer essa discussão em plenário, que a gente possa, sim, ter a discussão de ideias, de posição, com embasamento técnico, com trabalhos científicos de meta-análise, mostrando que o amianto é minério assassino, sim, é sim. Então, é isso que eu desejo para nós no próximo semestre. Que a gestão pública seja feita com bastante detalhamento, com bastante responsabilidade em relação à saúde. A saúde está doente aqui em Poços. Infelizmente, quando o vereador Antônio Carlos falou aqui de 2.000 ressonâncias, eu virei para o vereador Tiago e falei, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vocês podem ter certeza dessas 2.000 ressonâncias. Se nós tivermos 5%, colega médico está aqui, de positividade, será muito. Por quê? Porque tem que se fazer uma medicina do toque, a medicina do amor, a medicina do exame clínico. Tinha um professor meu que dizia, a clínica é soberana. A clínica é soberana. Não adianta, por exemplo, nós temos o que a gente pôde identificar com o pedido de informação meu, 3 médicos, gente, 3 colegas, Zé Maria, ganhando, os 3 somando 120 mil reais. Isso é um absurdo. Por que deixaram chegar numa situação dessa? Por que ficaram descobertos juridicamente, deixaram ficar descobertos juridicamente, e hoje nós observamos esse disparate, esse absurdo. O município gasta 27% da sua receita com saúde, e nós estamos doentes. Então, é preciso haver ações, é preciso haver gestão, mas precisa também haver humildade de acatar aquilo que a gente propõe. Nós estamos fazendo proposituras para o bem da população, independente da bandeira partidária. E eu não tenho visto isso ser acolhido. Então, fica aqui o meu desabafo e dizer que a gente espera, eu sempre sonho com um futuro melhor. Eu sempre sonho em nós termos uma vida melhor. Mas para isso é preciso haver humildade, é preciso haver companheirismo, parceria, independente da posição partidária. Porque só assim nós vamos crescer nesse processo de crescimento ainda, que é a democracia. Quero desejar a todos vocês 15 dias de descanso e, principalmente, de reflexão, para que a gente possa sanar aquilo que está errado, melhorar naquilo que for possível melhorar e voltar atrás naquilo que estiver errado. Muito obrigada. Bem, vereadora Regina, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui as manifestações aqui na tribuna e eu gostaria de iniciar a minha fala falando aqui da estrada Poços Palmeiral.
se diz, eu estou aí iniciei a segunda legislatura, mas tem muita tranquilidade, serenidade de manifestar a nossa preocupação durante os 4 anos que nós tivemos aqui em relação a essa estrada que liga aí e que permite aí uma ligação muito grande com a área rural de Poços de Caldas e também com a cidade de Palmeiral. Mas eu tenho que render aí, professor Moisés Cacciotti. Vereador Paulo Tadeu, nós estávamos em Belo Horizonte, Vossa Excelência se recorda disso aí, mês de janeiro, próximo aí do secretário de Estado de Obras, e onde o prefeito fez uma abordagem naquele momento, o assunto não era esse, no sentido de buscar viabilizar essa estrada Poços de Palmeiral. Então, assim, os 4 anos que eu passei aqui nessa casa, houve várias iniciativas ou manifestações em relação ao governo do Estado. Tem que ter toda uma documentação ali separada para se posicionar em relação a isso. Mas vamos esperar agora viabilizar. Agora a gente tem que reconhecer, acho que as forças políticas, acho que é importante, nós temos que reconhecer os deputados da terra, que foram eleitos pelo voto, que representam o povo de Poços de Caldas, mas não podemos, vereador Paulo Tadeu, deixar de estender aí essa sensibilidade à ação. Eu estava naquele momento, e iniciou naquele momento a discussão por parte do senhor prefeito municipal com o secretário Carlos Mérez. Isso é fato. Isso é fato. Eu vou ter que fazer questão de, quando ele estiver aqui, falar sobre esse assunto, comentar com ele sobre esse assunto. Porque ele fez, inclusive, várias abordagens, pontuou várias questões em relação a essa questão. Então, que faça justiça também aí essa iniciativa. E espero que formalize isso agora, rapidamente, né? Mas essa iniciativa também do Executivo, que nós, como vereador, nós cobramos, mas não temos o poder de executar, né? Quem sabe se a gente tivesse poder de executar, né? Mas não é o papel nosso, né? Esse é o papel do Poder Executivo. Também gostaria de falar, senhor presidente, em relação à saúde. Eu passei os 4 anos também aqui falando sobre saúde, continuo ainda. E concordo plenamente, nós temos sérios problemas na saúde de Poços de Caldas. Concordo plenamente. Nós temos um problema sério em relação a leitos hospitalares. Quando você olha 10 anos atrás e olha hoje, não se fez nada para se ampliar o número de leitos hospitalares em Poços de Caldas. Você tem uma ação concreta em relação a isso. Temos que cobrar do prefeito, sim. Temos que cobrar do prefeito. Claro que numa política que depende do prefeito, mas sim dos hospitais. Nós temos que cobrar que se construa essa parceria, que se construa essas ações, no sentido que possamos juntos fazer essa mudança. Temos problemas em relação a especialistas, a exames, e isto aí me deixa muito inquieto, não só a mim, mas como todos nós vereadores aqui, em relação a essas ações. Agora, temos que entender e manifestar aqui, quando a vereadora Regina fala do Centro Idoso, a vereadora ela apresentou um projeto que era líder do governo, não conseguiu viabilizar, só não conseguiu. Olha para você que situação, só era líder do governo e não conseguiu. Apresentou um projeto do amianto, e eu votei favorável aqui contra o veto do prefeito, e a senhora não conseguiu aprovar o projeto aqui agora. Acho que nem vai precisar, porque aprovando o governo do Estado, automaticamente é uma lei que vai atender os 853 municípios de Minas Gerais. Mas a senhora não conseguiu. Então, olha que situação, vereadora. Que situação lamentável. Um governo que a senhora defendia aqui não teve a responsabilidade e o compromisso com a líder dele. De se ter uma ação e dar resposta aos seus anseios, às suas reivindicações. Eu acho que faz justo essa cobrança. É claro que o governo do Eloísio está iniciando, são 6 meses de governo, mas já imaginou, vereadora, 4 anos não conseguiu viabilizar. É doloroso esse sentimento da senhora, eu entendo. Porque o governo que a senhora defendia, que o PPS, acho que agora a senhora não está no PPS mais, mas o governo que a senhora defendia, esse governo não conseguiu viabilizar. Então, acho que eu compartilho esse sofrimento seu. Porque não viabilizou, e isso não é fácil. Como se fala dos dependentes químicos. E, de fato, quem de nós aqui, vereador Rical, não quer fazer uma frente para ajudar essas pessoas que precisam de uma recuperação, de um tratamento? Temos aí o Anésio Velé, que trabalha no CAPS, e estive visitando várias vezes o CAPS, e reconhecendo o trabalho daqueles profissionais dedicados que querem fazer uma política para ajudar essas pessoas que precisam sair da dependência química. Agora, temos que também enaltecer essa ação da Aliança pela Vida do governo do Estado, Sansão, é uma ação importante. E aí eu questiono, será que temos... Eu apresentei um anteprojeto aqui nessa casa
Para quê? Para se criar também um centro de dependência química muitos anos atrás, aí, acho que em 2010, 2011. Só que eu também agora começo a perguntar, será que esse anteprojeto é o caminho? Porque se tem um governo do Estado que vai credenciar clínicas para fazer esse tratamento, então são ações que, de repente, vai dar o quê? Uma resposta à altura dessas pessoas, dessas famílias, que precisa de uma ação concreta por parte do poder público. Então, isso é muito importante. E aí, nós temos que cobrar, sim. Esse é o nosso papel, pastor Valdir. É o papel de cobrar, de lutar pelo interesse de quem? Do povo. De cada cidadão que nos outorgou o direito de estar aqui representando eles. Agora, temos que entender que muitas vezes as coisas fogem. Mas é isso aí, temos que lutar sim, temos que defender a saúde e buscar ações que dê resposta à população que acreditou, que confiou em cada um de nós aqui para representar ela no poder legislativo. E junto com isso, temos que cobrar sim, esperamos que em agosto, ou melhor, nesse mês mesmo, esperamos que o credenciamento saia e dê uma resposta rápida para cada cidadão que precisa, porque a saúde não pode esperar. Está aí o vereador Joaquim, a saúde não pode esperar, nós temos que ter uma solução rápida e eficiente para essas pessoas que clamam. E quantas vezes, vereadora Regina, aqui, nesses últimos 4 anos, compartilhamos essas tristezas e angústias de muitas vezes ver que a saúde do nosso município não dá uma resposta à altura ao cidadão. E várias vezes pronunciamos aqui, não foi só eu não, cada um dos vereadores, e quantos de nós aqui viemos aqui nessa tribuna falar sobre saúde pública em Poços de Caldas. Então nós precisamos sim de ações concretas, rápidas e eficientes. E evidentemente que muitas vezes as coisas fogem de nós, como a vereadora Regina não conseguiu viabilizar, não é? O seu partido não conseguiu viabilizar essas ações dos últimos 4 anos. Também gostaria de manifestar, senhor presidente, em relação a medicamentos, problema sério também, precisamos melhorar. Chegou agora um tanto de medicamentos aí, mas são situações complicadas. Nós tivemos um problema em 2011, um problema sério aí, que os PSF foi por uma liminar, e teve um problema sério com o Conselho Regional de Farmácia, suspendeu de distribuir medicamento, olha as situações complicadas na época. Então, nós precisamos sim também da eficiência, da qualidade, para que as pessoas possam ter o quê? Uma ação concreta em relação ao seu tratamento. Isso é muito importante, isso é muito necessário. Também em relação à questão do SESI, só manifestar, alguém falou em relação ao SESI aqui, só para lembrar que já havia na época do ex-prefeito Geraldo Tadeu, já foi previsto uma área para ampliação do SENAI na região sul da cidade. Opa! Previsão, tá? A lei está aqui na Câmara, gente. A lei não foi revogada, está aqui. Não foi doado. Havia uma previsão na região sul da cidade, a lei está aqui na Câmara, não foi revogada. Vereador José, tem um orador na tribuna. Para ampliação do SENAI, Poços de Caldas, só para registrar, né? Que é uma discussão antiga já, essa questão da ampliação, mas que é algo importante para a população do nosso município. E só para encerrar, eu queria falar um pouco mais aqui, senhor presidente, mas só para manifestar aqui a questão das emendas do deputado Geraldo Tadeu, que apresentou aí, que vai se fazer algumas intervenções no Parque Municipal, na praça aqui, que vai, evidentemente, revitalizar e trazer melhorias aí nesse espaço público para a população de Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente, e um bom recesso a todos aí, que possamos descansar aí e voltar firme e forte aí para trabalhar bastante no segundo semestre pelo povo de Poços de Caldas. Eu queria mencionar a presença da Rita de Cássia Raimundo, coordenadora geral do PROCON. Eu acho que eu fui muito citada ali de uma forma contundente. Não houve ofensa pessoal, mas eu te dou 1 minuto. Me dá 1 minuto. Obrigada, presidente. Vou para virar um debate aqui, não vamos debater, senhor presidente. Eu não ofendi, pode ser alguma vereadora Regina. Se for necessário, eu te dou uma tréplica, mas não houve ofensa pessoal. Mas em homenagem ao encerramento de um semestre de trabalho, vamos abrir esse tempo. Não, eu só queria dizer ao professor Flávio que a questão de ser líder ou não, professor, o senhor se lembra o meu debate aqui? Coisas que eu não concordava, independente de ser líder ou não, eu votei contrário e até mesmo debati aqui em plenário. Então, realmente eu não consegui. E o senhor vai ver como é difícil conseguir. Então, eu não me sinto menor por isso.
tantas coisas, por exemplo, a questão do ISS-QN que o senhor combateu aqui naquela época, até hoje também não está acontecendo. Tem que esclarecer, então, Tá, senhor então, eu acho, professor Flávio, que me desculpe, o presidente me deu um minuto, então, e eu não quis ali na tribuna fazer críticas ao atual governo, de jeito nenhum. Eu fiz umas considerações gerais em relação a projetos que eu acho importantes e não foi criticando. Então, eu acho que o senhor direcionou muito uma situação partidária. E a minha questão foi uma política ampla em relação à saúde, de coisas que eu acho importantes para a saúde. Então, fica aqui esclarecido. Obrigado, senhor presidente. Fica aqui esclarecido que em nenhum momento ali eu disse que a culpa é desse governo. Eu disse que nós temos políticas públicas importantíssimas para serem implantadas e que, infelizmente, no governo passado não se implantou. Só isso. 30 segundos de moderação, professor Flávio. Só para esclarecer, a vereadora acho que está equivocada em relação à empresa ISQN. Foi contratada uma empresa pelo município, sem licitação, e eu fiz o questionamento aqui nessa casa, e o Ministério Público, não foi esse vereador aqui não, o Ministério Público que ordenou aí que essa empresa fosse rompido o contrato com o Executivo. Então, ou seja, essa empresa deixou de prestar o serviço porque o Ministério Público foi acionado e se posicionou. Então, ou seja, esse vereador não estava equivocado, não. Quando ele se posicionou aqui, ele estava falando a coisa correta, porque foi o Ministério Público que exigiu o rompimento desse contrato. Tempo, vereador. Por favor, Maria. Com a palavra, Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes, eu queria, inicialmente, registrar um certo desapontamento aqui, pessoal, eu espero que vocês me compreendam. Eu quero dizer que a iniciativa dos vereadores de irem à FIENG é uma iniciativa absolutamente defensável, absolutamente necessária, tanto é que a presidência de pronto concordou em fornecer os meios, como era de sua obrigação, para que isso fosse feito. Eu achava que seria interessante que houvesse uma reflexão sobre o que vinha sendo dito aqui e o que foi dito lá. Claro que ir lá para confirmar, isso é fundamental, né? Mas exatamente todas as informações que foram obtidas lá foram as informações que foram passadas aqui, todas elas. Aliás, se a gente for pegar uma escala dessa discussão, nós começamos lá atrás, não pode pagar, não pode indenizar, é preciso que haja pareceres externos, porque não dá para a gente ficar só com os pareceres da casa. Aí, resolvida essa questão, aí outras questões foram levantadas. Não, agora é preciso retomar o trabalho do SESI, um trabalho que nunca parou. Esse ano aqui, só no evento aí, esportivo aí do Exterra, aí, foram investidos 500, 600 mil reais. Trabalho que nunca parou. E toda essa discussão foi feita. O prefeito pediu para ser doado, o prefeito pediu comodato, o prefeito pediu tudo. Então, as informações são exatamente as mesmas, mas reconheço que foi maduro a ida lá para que venha para cá para votar com segurança. E eu também vou me meter aqui a parafrasear hoje, sabe? Eu queria falar um pouco sobre quando agosto chegar, mas eu queria falar sobre janeiro que chegou. O janeiro que chegou já deu resultados interessantes. Por exemplo, nós já extinguimos o déficit crônico da prefeitura da ordem de 2 milhões de reais por mês. Hoje há um equilíbrio de contas correntes, de receita e despesa, evidentemente descontados o endividamento, mas o dia a dia da prefeitura já hoje tem um equilíbrio, já não existe o déficit no dia a dia. Nós temos contas a pagar, restos a pagar, mas o dia a dia foi equilibrado, com janeiro que chegou. A outra questão que me parece muito importante
é a retomada e a reestruturação dos PSFs, que é um trabalho difícil. Os médicos que estão aqui sabem o que significa reestruturar um trabalho em cima de decisões judiciais, impondo à prefeitura mudanças na forma de contratação e na forma de gestão do PSF. Janeiro chegou também com a volta do diálogo com os servidores públicos, com o cumprimento da lei que estabelece que o mínimo da inflação tem que ser repassado, o receber o sindicato em condições de respeito. Foi um janeiro que chegou. Nós estamos enfrentando a questão da segurança pública. Difícil, demorado, mas estamos enfrentando. Nós resolvemos o problema do distrito industrial. E olha, gente, a anuência para o funcionamento do distrito industrial não pode ser resumida a um simples ofício parlamentar, embora muito importante. A anuência significou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, implicou num novo levantamento topográfico da área, implicou num novo desenho de áreas de preservação, implicou em cumprir toda uma legislação de distrito industrial que não tinha sido cumprida por alguma razão, inclusive no meu mandato. Então, essa anuência foi uma construção difícil. Não pode ser resumida a um ofício, embora tenha sido importante. O janeiro que chegou com a educação funcionando em tempo integral de novo. A Secretaria de Educação funcionando em tempo integral. E outras áreas da Prefeitura. O janeiro que chegou foi o janeiro que acabou com um prejuízo crônico de 15 a 20 mil reais na água mineral para um superávit. O janeiro que chegou com uma Secretaria de Turismo afinada com os novos tempos, fazendo eventos com poucos recursos, mas com muita criatividade, como foi reconhecido aqui nessa casa. E a divisão de cultura. Olha, gente, nós estamos vivendo esse momento, nesse Julho Fest aqui, que recoloca Poços de Caldas no calendário das férias de julho, pelo menos num raio aqui de 200, 250 quilômetros. Espero que nos próximos anos a gente possa ter a expressão nacional que nós todos desejamos. Esse janeiro chegou e nós conquistamos a inclusão do aeroporto de Poços no projeto do governo federal, que vai liberar 28 milhões para reestruturar o nosso aeroporto, e 4 milhões necessários e imprescindíveis do governo do Estado, porque sem esses 4 milhões não haveria projeto e não haveria os 28 do governo federal. Vem essa questão do Poços Palmeiral. Eu quero, olha, todas as vezes que eu puder, eu vou dizer para vocês, eu não me canso de elogiar o Carlos Mérez em relação a Poços de Caldas. Mas se ele não fez antes, porque alguma coisa não deixava fazer, Antônio Carlos. Alguma relação política pouco azeitada, que não existe mais. Mas eu não me canso de elogiar, estarei aqui sexta-feira para dizer isso publicamente. Esse janeiro também retoma o diálogo com os movimentos sociais, buscando uma modelação mais democrática dos conselhos que assessoram as políticas públicas no município. E que até resultou no diálogo do prefeito com os manifestantes de rua, e que resultou, inclusive, numa redução de tarifas, que pouca gente teve coragem de fazer nessa dimensão. E com a retomada do Plano Municipal da Juventude, gente, que eu acho que isso é algo que nós não podíamos ter perdido. Se nós tivéssemos dado continuidade na estrutura do PMJ, nós já teríamos certamente 70% a 80% das escolas de Poços em tempo integral. Tem alguma coisa que eu possa permitir uma parte? Não posso permitir uma parte, mas... Eu queria também falar do agosto, numa questão
Muito importante. Mais médicos. Olha, gente, quando a presidenta fala que tem que internalizar médico, eu ouvi do Adib Jatene, interiorizar médico, internalizar médico. Eu ouvi do Adib Jatene um resumo, uma síntese, brilhante como ele é. E não se pode dizer que o Adib Jatene seja petista. Ele disse que uma garagem precária com um médico dentro é muito mais rica do que um hospital superocupado sem médico. E aí vai na linha do que a doutora Regina falou, é o médico do toque, é o médico do carinho. E quando a gente busca essa solução, nós temos que trabalhar com a desinformação. A desinformação que tenta desconstruir uma proposta, como se o governo federal, o governo do estado, o governo municipal não tivesse o direito de definir as prioridades numa política pública importante como a saúde. Alguém diz assim, mas médico sem estrutura não adianta nada. Mas o médico do interior, o clínico, adianta muito. Mas para dizer que não estamos falando só de flores, só dos médicos, nos últimos 5 anos, o total de equipamentos de saúde pública no Brasil subiu 72,3%. O número de leitos hospitalares, 17,3%. Os estabelecimentos de saúde, 44,5%. A oferta de médicos, porém, cresceu só 13,4%. Aí, esses dias, o nosso querido companheiro aqui, Rogério Andrade, a gente falou assim, traz o ministro da Economia da Inglaterra, ainda bem que ele não falou o ministro da Saúde, porque na Inglaterra 37% dos médicos são estrangeiros. Agora dizem também, e eu vou terminar, que o governo quer obrigar estudantes a doar 2 anos de suas vidas, em função de uma residência em locais onde a presença do médico é mais necessária. Como se isso não fosse uma atividade remunerada. Esses estudantes vão para lá, orientados por um professor na faculdade, com orientação à distância e remunerados com R$8.000 por mês. E vai servir como residência e como pós-graduação. Enfim, gente, acho que e quero terminar mesmo falando sobre uma preocupação que foi levantada aqui da Vila Matilde. Às vezes, as questões que demoram é porque a solução que vem é muito boa. Então, agosto vem com 68 contratos de terreno e com contratos, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de R$60 mil para cada pessoa contemplada naquele terreno construir a sua casa. Então, por isso que às vezes um planejamento demora um pouquinho mais, mas a solução que vem vale a pena. No mais, muito obrigado. Eu quero fazer, no final aqui, um rápido balanço do nosso trabalho nesse semestre, rápido mesmo, de 1 minutinho. Muito obrigado. Bom, gente, vereadores e vereadoras, isso aqui é o resumo do que nós produzimos nesse semestre. Resumo, só que só estão os títulos dos trabalhos feitos nessa casa. Só os títulos. Foram feitas 10 projetos de resolução, 481 requerimentos, recebemos 33 mensagens do Poder Executivo e discutimos, 2 projetos de lei complementar, 17 projetos de decreto legislativo, 5 moções, 946 indicações, 15 projetos de lei, 37 anteprojetos, 39 autógrafos que são decorrentes, 6 emendas a projetos de lei, 3 emendas a projeto de emenda à lei orgânica. Nós tivemos 149 pareceres das assessorias, 137 pareceres das comissões, 124 processados legislativos, que são decorrentes também, 41 prestações de contas, 3 ofícios de terceiros,
Prestação de contas aqui de novo, 9, 7 balancetes e 2 anteprojetos de lei complementar, e não estão aqui as nossas audiências públicas. Então, foi isso que nós conseguimos produzir. Tive a oportunidade de dizer ontem aos jornalistas que estavam aqui, que eu mantenho a minha opinião do início dessa nossa legislatura. Nós temos uma Câmara diferenciada, nós temos uma Câmara que produz, os debates aqui são ricos, os debates eventualmente são tensos, não pode ser diferente, numa casa do contraditório, e o contraditório a gente resolve sempre no voto, é da democracia, mas não há dúvida nenhuma que a gente conseguiu estar à altura das expectativas e das esperanças que o povo de Poços de Caldas depositou em cada um de nós. Verificação de quórum. O doutor Rogério justificou, ele teve uma cirurgia, fez uma cirurgia ontem, teve um problema na coluna, ao movimentar o paciente, teve que sair um pouco mais cedo. Solicito. Sim, amanhã nós temos extraordinária aqui, às 15 horas. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, e solicito a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas.